O nosso versículo de hoje está lá na carta de Tiago. O nosso irmão Tiago escreveu. E eu quero meditar com você sobre algo que você precisa no dia de hoje. Algo que eu preciso e que você também precisa. As pessoas normalmente, gente, elas buscam e são muito afeitas pelo conhecimento. A gente acorda de manhã, a gente busca o conhecimento. E claro, o conhecimento é bom, o conhecimento é uma bênção. Só que as pessoas hoje em dia, elas estão rasas de conhecimento. Por que, pastor, isso acontece? Porque a maneira de buscar o conhecimento é que não está certa. A maneira de aprender as coisas é que não está certa. Veja, eu bato sempre nessa tecla porque é importante a gente falar sobre isso. Como é que uma criança, gente, que estudou há 45 anos, quase 50 anos atrás, aprendia mais do que uma criança que aprende hoje? Como é que um adolescente que estudou no IERP na década de 80 era muito melhor aluno do que um aluno que o de hoje, com tanta informação, com tanta coisa que existe hoje, tanta modernização tecnológica, tantos livros eletrônicos? Por que acontece isso? Porque nós não temos uma coisa chamada disciplina. A disciplina é o asfalto onde passa o carro do conhecimento. Você não pode ter conhecimento verdadeiro se você não tem disciplina. A palavra disciplina, ela vai originar, ela vai derivar a palavra discípulo. Discípulo é aquele que aprende com o mestre. E um discípulo, ele tem que ter disciplina. Observe como uma coisa está ligada, entroncada na outra. O problema, na minha visão, da educação no Brasil é justamente esse. A gente tem muita informação, a gente tem muita tecnologia, mas a gente não tem disciplina. E como quando você não tem disciplina, você esburaca a estrada do conhecimento. Quando você não tem disciplina, você abre valas na estrada do conhecimento e já não tem condição de absorver. Por isso é que nós não vemos hoje em dia pessoas notáveis como tinha antigamente. Pessoas que saíam de escolas públicas e simplesmente arrebentavam. Nós temos hoje escolas, colégios maravilhosos, cheios de tecnologia, prédios lindos. Mas quando você vai para o cerne, para o principal, que é o aprendizado, ele não acontece. E não acontece por causa de uma pessoa ou outra. Isso é multifatorial. Mas a disciplina, a meu ver, é o grande vilão. Antigamente ela tinha grande vilã, porque antigamente era o que nós tínhamos demais. E se você quiser ter algo de Deus para a sua vida hoje, você precisa ter disciplina na sua vida. Porque com Deus continua sendo do mesmo jeito. A tecnologia, a internet, as redes sociais não mudaram a forma de Deus nos ensinar. E a estrada do conhecimento de Deus e de adquirir algo que Deus dá é a disciplina. Sabe o que é? Sabedoria. Pastor, sabedoria é algo que eu preciso hoje, nesse dia 18 de agosto para a minha vida? Sim, sim. Eu e você precisamos de sabedoria, porque sem sabedoria não se vive. Sem sabedoria, você vai ser uma pessoa comum. Você quer só ser mais um? Você quer ser só mais uma pessoa na sociedade? Ou você quer ter algo diferente, primeiro diante de Deus e depois diante dos homens? Você precisa ter sabedoria. E a Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, se alguém quer receber sabedoria, só tem uma fonte. Eu quero lhe dizer a você, a fonte da sabedoria. A fonte da sabedoria é o temor do Senhor. A Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E é por isso que eu lastreio aqui, a minha teoria, a minha tese, de que sem disciplina você não aprende. E se aprende, depois não sabe usar. Sabedoria, gente, não é você criticar as trevas. Sabedoria é você acender a luz. Você acende a luz de repente e você dissipa com as trevas. Para você ter uma ideia, eu estou aqui num ambiente bem iluminado, não estou agora? Observe o que vai acontecer. Observe o que vai acontecer.
de repente, ficou assim, tá vendo? E se eu desligasse a tela do computador, aí seria zero praticamente de iluminação aqui. Tá vendo? Mas ao invés de eu ficar criticando essas trevas, falando mal, porque tá escuro, se eu simplesmente fizer isso, acabou o problema. Eu já não tenho mais trevas. Agora eu tenho luz sem perder o meu tempo criticando trevas. Tem gente que gosta de ficar perdendo tempo criticando treva. Gente, tem gente que é treva. Não adianta. Cada um dá o que tem. Para de ficar perdendo o teu tempo com quem não quer nada. Para de ficar perdendo o teu tempo com gente que fica te criticando, porque não é luz, porque não tem sabedoria. Procura agir com mais sabedoria, com mais inteligência. Eu vejo isso, gente. Eu vejo isso no consultório. Tem vida de pessoas que se destravam com uma palavra-chave. Palavras são chaves. Orientações-chave para que a pessoa ela comece a se comportar de um jeito diferente, e aquele jeito diferente que a pessoa se comportou já começa a haver uma mudança de vida nela. É jovem, é idoso, é adulto, todo mundo. Quando você passa a ter sabedoria, isso eu não faço. Agora isso eu faço. Porque nós precisamos nos posicionar a respeito de 3 coisas. Você é fruto daquilo que você sente, daquilo que você pensa e daquilo que você faz. Você é fruto de quê? Daquilo que você sente, daquilo que você pensa e daquilo que você faz. Se você fizer esses 3, essa tríade com sabedoria, você vai colher bons resultados. Se você faz isso com sabedoria, com certeza você vai receber bons louros, você vai receber muita recompensa, porque você não agiu com, sabe, gente, com desinteligência, você não agiu por impulso. Sábio não age por impulso, gente. Quem é sábio, analisa o que faz. É o que eu digo sempre para as pessoas. Não se deixe dominar por sua mente. Você não é sua mente. Você é um ser que analisa ela. Não se deixe dominar por sua mente. A própria Bíblia, o apóstolo Paulo nos ensina, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, se eu não sou minha mente, eu sou um ser que analisa ela, eu não vou me deixar levar por minha mente, eu não vou me deixar levar pelo meu coração, pelo que eu sinto, pelo que eu penso, mas eu vou agir com sabedoria. E a Bíblia diz, Tiago capítulo 1, verso 5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento. Tá vendo? Então, é importante que você saiba e que você entenda que a fonte da sabedoria é Deus. E começa tudo pela disciplina, o temor do Senhor. Olha, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. A disciplina que eu tenho diante de Deus. Sabe o que é sabedoria, gente? É você pegar todo o conhecimento que você tem e usar para o teu próprio bem e o bem de outrem. Sabedoria é isso. Porque tem gente que tem sabedoria, tem gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Quantas pessoas você conhece? Mas fulano, né? Como é que pode um negócio desse? Ele sabe o certo, ele sabe o que tem que fazer, mas não faz para ele. Como é que pode, né, gente? Você conhece alguém da sua família assim? Alguém da sua família? Que chega até a dar conselho aos outros. Tem gente que dá conselho aos outros, mas não sabe fazer para si próprio. Isso é o que, gente? Falta de sabedoria. Tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria. Então, é importante demais que eu e você entendamos isso e possamos, diante de Deus, agir com sabedoria. Olha, no dia de hoje, meu irmão, você tem alguma coisa para fazer? Alguma decisão a tomar? Você tem alguma conversa para ter com alguém? Haja com sabedoria. Não haja por impulso. Não haja pelo que você mesmo quer, pelo que você mesmo diz. Não. Mas haja com sabedoria e com certeza Deus te abençoará.
E lembre-se que tem certas coisas que é melhor você ouvir várias pessoas. Porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Certo? Então se liga aí, em nome de Jesus, e que a graça de Deus seja sobre a tua vida mais e mais.